Jogadores começam a ser especulados no Vasco e a gente vai dar um panorama aqui para vocês do que realmente está acontecendo, porque reta final de campeonato é isso, começa a aparecer um bocado de nome. A gente vai falar sobre Ferreirinha, que apareceu hoje o nome, vamos falar também sobre Rodrigo Jolado, que mais uma vez apareceu seu nome ligado ao Vasco. Vamos falar também sobre a arbitragem para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Tá definido a arbitragem de Copa do Mundo, Wilton Pereira Sampaio. Vamos falar sobre a situação de Medel. O jogador está em tratamento, apesar de ser difícil, está em tratamento para ver se ainda consegue fazer esse último jogo do campeonato. Vai ter uma reviravolta na situação do Praxedes? Também vamos falar sobre Riquelme. Hein? Segundo a galera da Atenção Vascaínos, o jogador recusou uma proposta do Volta Redonda. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso Comentaléu. Aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Seja muito bem-vindo. Olha, vamos falar de Vasco. Antes de falar de mercado da bola, que já está começando a pipocar um bocado de informação aí sobre o mercado da bola, vamos falar sobre o jogo contra o Bragantino, né? Já tem arbitragem definida, arbitragem de Copa do Mundo. O Wilton Pereira Sampaio será árbitro desse jogo. Jogo às 9h30 da noite. Mais uma vez, né? A gente vai ter aí o Wilton Pereira apitando contra o Vasco. O Wilton que não vive uma temporada muito boa, né? Todo mundo sabe, ele teve erros crassos, erros em jogo. Um jogo da Série C em que ele não expulsa o cara, ele dá o segundo cartão amarelo, ele não expulsa o rapaz lá, já que o rapaz ainda estava em campo, ele deu aí como expulsão fora de campo. É um árbitro que nesse ano apitou aquele polêmico Palmeiras e Vasco no Allianz Parque, que teve aquele gol mal anulado do Paulinho. Poderia ter sido 1-0 ou 1-1, né? Porque o Vasco saiu na frente. Ele apitou também Fluminense e Vasco na terceira rodada, quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Foram jogos que ele apitou do Vasco esse ano, né? Dois jogos bastante polêmicos. E vai apitar aí em São Januário o jogo entre Vasco e Red Bull. O Wilton Pereira, que esse ano pode ser para esquecer para ele, né? Foi muito mal nesse ano o Wilton Pereira. Então, ele que apita Vasco e Red Bull Bragantino. Do lado do Vasco, a gente falou que o Praxedes não ia jogar, né? O Atenção Vascaíno trouxe informação agora há pouco que o Vasco deve pagar aí a multa a pedido do Ramon Dias para o Praxedes jogar. Então, vamos ver, né? Se o Praxedes é tão importante assim pro Ramon, não pagaram nem a do Ivan, vão pagar aí a questão do Praxedes. Sobre Medel, o Medel, apesar dele ter uma. Você tá vendo a foto aí, né, de um vídeo que ele colocou hoje nas suas redes sociais, ele recebendo a aplicação na virilha. O Medel, ele quer jogar. Quer jogar. Tá fazendo tratamento intensivo, ficou no Rio enquanto a equipe estava no Sul. Mas a questão é o seguinte, cara. A questão é o seguinte. O Medel, ele tá sentindo dores e essas dores foram sobrecarregadas, vamos dizer assim, no jogo contra o Corinthians. Hoje, a chance do Medel jogar é mínima. Porém, ele está fazendo muito esforço para minimamente poder treinar nessa terça-feira e poder jogar. Eu diria que o Medel depende aí de um grande, não vou dizer milagre, mas algo surreal para que ele possa entrar em campo contra a equipe do Bragantino na próxima quarta-feira. Vamos ver. Muito pouco provável que ele vá a campo, mas o que ele está fazendo, principalmente que eu pude entender nos bastidores, é algo para poder jogar. Ele está se tratando para poder jogar. Então, vamos ver aí o que é que o nosso querido o Medel consegue arrumar, né? Se ele vai jogar, se ele não vai jogar, se ele vai ficar de fora, se ele vai ficar de fora. Vamos ver aí como
o Medel vai conseguir ter essa situação dele aí, se ele vai conseguir se resolver. Hoje ele tá fora, mas quem sabe, né? Acorda na terça-feira melhor aí, pode ser que ele possa ir para o jogo. Antes de falar das especulações que estão rolando no Vasco, a galera da Atenção Vascaínos também trouxe essa informação hoje, que o Riquelme, inclusive, está afastado por indisciplina, segundo foi dito há um tempo atrás. Tinha o interesse do Volta Redonda, do Felipe, técnico Felipe, que foi um dos mais vencedores com a camisa do Vasco, e ele recusou. Ele e o seu staff recusou. É aquela, cara. Ele queria muito ir para a Europa, mas as questões que chegaram para a Europa ele não quis. Não tem espaço no Vasco, recebe uma proposta, não vai, enfim. Surreal. Eu não esperava que o Riquelme tivesse essa gerenciamento de carreira, né? Esperava muito mais do Riquelme na sua carreira, mas cada dia que passa é um problema atrás do outro, né? Infelizmente, que ele é um menino bom. Ele é um menino bom, todo mundo que conhece fala isso. É um menino bom, é um menino que sempre demonstrou ter muito carinho pelo Vasco, muito respeito, mas não sei o que é que rolou aí com o Riquelme e recusou, né? Saída ao Volta Redonda. Poderia ser bom para ele, né? Poder jogar, poder ter minutos. Um técnico que quer ter ele ali. O Felipe é um cara que evolui muito esses garotos. Caso aí de Denilson, que agora tá jogando aí no Cuiabá, enfim. Poderia, mas aparentemente nenhum jogador, nenhum seu staff querem essa situação. Falando agora sobre o mercado da bola, já está começando a rolar as primeiras especulações. Botei na tela aí porque duas informações hoje. Primeiro sobre Rodrigo Gelado, esse rapaz aí com a camisa do Vila Nova. Já falei sobre ele aqui no canal. É um jogador que no meio do ano recebeu propostas de clubes russos, clubes portugueses, não saiu. O Vasco realmente sondou a situação do jogador, assim como o Cruzeiro, assim como o Botafogo, mas o que eu pude saber de pessoas que têm proximidade na carreira do jogador é que hoje o mais provável é Rodrigo Gelado ir para a Europa. É o cara de muita qualidade, não vejo hoje ele como titular absoluto, vamos dizer assim, numa saída de Piton, mas hoje, até pelo volume de procuras que teve por ele, é ir para a Europa. Sobre Ferreirinha, eu vi que o Portal Azul, se eu não me engano, me perdoe aí a galera do portal que deu a informação, mas que o Vasco estava tentando a contratação de Ferreirinha, ou estava na mira da Ferreirinha. Qual é a real situação? O jornal Avante Tricolor. Qual a real situação? O Vasco procurou o Ferreirinha nesta temporada. Neste momento, o Vasco não procurou o jogador. O jogador tem o interesse do São Paulo pela sua contratação, mas nesse momento o Vasco não procurou o jogador. O Vasco procurou o Ferreirinha no meio da temporada, no início da temporada. O jogador, inclusive, teve uma lesão, depois disse que queria ficar primeiramente disse que queria ficar no Grêmio, depois teve uma lesão que aí prejudicou toda a situação. Mas o Vasco procurou no início desta temporada e no meio da temporada. Mas nesse momento, o Vasco não foi buscar ainda nenhuma informação, nem nada, nenhum requentar a situação envolvendo o Ferreirinha, que tem o interesse do São Paulo hoje. É o que eu pude saber com aquilo que a gente foi procurar aí trazer para vocês. Beleza? O jogo Vasco e Bragantino, só para terminar aqui com vocês, muito provavelmente será transmitido pela Globo. Por que eu estou falando muito provavelmente? Porque a Globo ainda não colocou de forma oficial, se fala nos bastidores, e esse jogo será em TV aberta, porque tem um jogo São Paulo e Flamengo. Obviamente, São Paulo e Flamengo hoje não vai estar disputando nada. Mas essa situação aí de jogo a gente vai confirmar nos próximos dias, amanhã provavelmente a gente vai ter, mas é bem provável que o jogo Vasco e Red Bull seja para boa parte da rede, né? Como vai ter Cruzeiro